Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Obrigado por sua companhia, você que está chegando aqui pela primeira vez, sinta-se bem-vindo, sinta-se em casa, fique à vontade, que bom ter você nessa conexão. Você que já é inscrito no canal, obrigado pela sua parceria, pela sua companhia e vamos juntos fazendo com que essas informações cheguem ao maior número de pessoas possível para que possamos ajudá-las, instruí-las a ter um conhecimento. Com isso, elas deixam de estar no estágio do não saber e começam a saber um pouquinho mais. E lógico que nós vamos acrescentando mais na vida dessas pessoas, tá bom? Se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito, ative o sininho, deixa seu joinha, tá? E fazendo assim, você ajuda que esse vídeo seja visualizado. Hoje, como eu prometi nos vídeos passados, inclusive no Desafio 2021, né? Caminhada todo o Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias, que estava aí no canal, você que aproveitou, quem não aproveitou, vai aproveitar numa outra ocasião. Vou falar sobre o período interbíblico. O que é o período interbíblico? É o período que nós temos de Malaquias a Mateus. Quando você vem fazendo a sua leitura do Antigo Testamento, por assim dizer, né? O Antigo Testamento, aí você vem lendo, aí começa em Gênesis, vem passando e tal. Quando você chega em Malaquias, ele faz a divisão entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Foram aproximadamente 400 anos, um pouquinho mais, tá? Um pouco mais de 400 anos de silêncio, por assim dizer. Não houve profecia, não teve revelações e tal, então não há registro disso assim no cânon da Bíblia, tá? Porém a história continuou. E é a partir daí, nesse momento da história, que eu quero bater um papo contigo. Você procurar ser o mais sucinto possível, eu vou procurar resumir para que nós tenhamos um conteúdo aí bem condensado e as informações necessárias para você poder entender o desenrolar da história. Porque quando você vai lendo ali o Antigo Testamento, você lê a Bíblia, você encontra aqueles personagens ali, e os profetas, né, os sacerdotes, os reis, e sempre tem exigindo-se aí um padrão de santidade, um padrão de pureza. E quando você se coloca do lado desses, que a Bíblia faz referência, você olha para a vida deles e fala assim, nossa, mas eu estou longe dos caras, né? Meu Deus, que lonjura que eu estou. E de repente eu vou te passar o contexto que estava acontecendo nos bastidores, para você entender, perceber que talvez você não estava tão longe deles assim. Vamos começar aqui pelo período persa. Antes de mais nada, que o Senhor Deus te abençoe e te guarde, levante o rosto sobre ti e te dê a paz, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo. E a graça salvadora de Jesus de Nazaré manifeste na sua vida, nos seus caminhos, na sua história, em tudo que te disser respeito. E que Deus abra o nosso entendimento, nos dê clareza, e o Espírito Santo nos flua para entendermos o assunto proposto, tá bom? Primeiro período que eu quero falar para você foi o período persa. Esse período persa, ele começa no ano 536 a.C. e vai até 333 a.C. O que aconteceu nesse período persa? Judeus, o povo do Reino Norte, do Reino Sul, tinha sido invadido pela Babilônia. A Babilônia foi lá, pegou todo mundo e levou para Babi. Fez 3 incursões, uma primeira, depois uma segunda e uma terceira, não deixou ninguém mesmo e levou para Babi. Quando os judeus chegam em Babi, eles vão ter acesso à cultura babilônica. Todo aquele enredo, aquela engenharia, a história, a ciência. Então o povo judeu chega lá assim meio que, né, e meio assim, meio com a cabecinha baixa. E os babilônicos chegaram e perguntaram para eles assim, qual o Deus de vocês? Eles falaram assim, o nosso Deus é o Deus único, o Criador, o Deus que fez todas as coisas, o mais forte, o maioral. Aí os babilônicos olharam e falaram assim, mas se ele é tudo isso, por que ele permitiu que vocês
de vocês estarem aqui cativos, sendo nosso cativo? Seu Deus não é o único poderoso? E os judeus ficam sem respostas. E a partir daí, do período que eles ficaram 70 anos na Babilônia, no cativeiro babilônico, eles vão reinventar sua história. Eles vão reinventar sua história. Vai acontecer uma reforma nos dias de Esdras, tá? Esdras e Neemias, e acontece essa permissão para que os judeus voltem para sua terra, acontece através de Ciro no governo persa. A forma sacerdotal do governo judeu foi muito respeitada pelos persas, e o sacerdote recebeu ainda maior poder civil além dos ofícios religiosos. Então, no período persa, o sacerdote, além de ofícios religiosos, ele tinha alguns ofícios cíveis, tá? E muito embora eles tivessem que prestar contas para os persas, né? O governo persa da Síria. Os próprios judeus, né, através das suas intrigas e homicídios e a sua competição para o cargo de sumo sacerdote, eles acabam criando problemas. Por quê? Como o sumo sacerdote ele tem alguns poderes civil e religioso, é bom ter esse cargo. Então se torna um cargo do período pós-cativeiro, quando eles estão voltando ali nos dias de Esdras e Neemias. Zorobabel também é um personagem que aparece no livro de Esdras e Neemias. Então é um cargo disputadíssimo, que no caso é o Esdras, e o Neemias se torna o governador, né? Então é um cargo muito disputado. Aconteceu que no próprio recinto do templo, Jonatas, que era neto de Elisabe, ele assassina seu irmão Josué, que era favorito do governo da Pérsia. Os persas, então, por ver o seu favorito assassinado, eles descarregam sua vingança sobre Jerusalém, profanando o templo. Quando acontece essa profanação, além dessa profanação, eles acabam impondo uma severa multa e acontece uma devastação parcial da cidade. E além do mais, eles começaram a perseguir os judeus por algum tempo nesse episódio, depois desse episódio da morte, né, o assassinato de Josué. Neemias encontra uma grande oposição e maldade por parte do povo da região ali da Judéia, né? Que é a questão dos samaritanos e o povo que queria reconstruir o templo, né? Está relatado no livro de Neemias. Isso acontece por volta dos anos 446 a.C., quando ele vai reconstruir os muros de Jerusalém. Então, é um período de transição. Esse período aqui dos persas é um período de retorno. E esse retorno, ele se dá com certas coisas particulares, certas particularidades. Ou seja, esse retorno aí é marcado por disputa de cargo, pelo próprio assassinato de Josué. Aí os persas acabam massacrando um pouco eles lá. E, enfim, vida que segue. Bom lembrar que Esdras e Neemias propõem uma reforma nesse período aqui. Está lá no livro de Esdras e Neemias, a reforma. Nesse tempo, os judeus acabam tendo contato com a religião dos persas, que ele conheceu os parsis, tá? Que era a religião do masdeísmo. E alguns princípios dos parsis, os judeus pegam para si, tá? Então eles pegam alguns conceitos da religião do zoroastrismo, dos parsis, e acabam implantando. Tá vendo como essa questão cultural é importante? É importante porque o povo judeu, eles acabam, pelas suas perseguições, seus cativeiros, seus êxodos, suas diásporas, eles acabam tendo contato com as outras culturas, aprendendo e absorvendo melhor e trazendo para si. Então eles vão tendo essa inteligência de aprendizado, tá? Inteligência de aprendizado é muito importante, eles vão colhendo alguns conceitos e
acabam formando sua ideia filosófica religiosa, tá bom? Então, o aspecto cultural é muito importante. Nunca despreze esse aspecto cultural, porque é aí que as verdadeiras e profundas mudanças acontecem. Quer você aceite ou não, é assim. Após o período dos persas, vem o período dos gregos, que vai se estender de 333 a.C. e ele vai a 323 a.C. Quem aparece aí? Aparece o Alexandre o Grande Conquistador. Alexandre, na sua campanha, sua investida militar contra a Síria, na Síria, ele vai marchar um pouco lá para o sul, né? Então, mais ou menos aqui, a Síria está aqui em cima, e Alexandre dá uma investida, ele vem mais ou menos até perto de Jerusalém. Quando ele chega para marchar em direção a Jerusalém, o historiador Flávio José conta que Jadua, com as suas vestes sacerdotais, encabeçando uma procissão de sacerdotes vestidos de branco, apresentou-se para invocar clemência ao Alexandre o Conquistador. Alexandre, quando vê aquilo, ele reconhece ser, na atitude de Jadua, ele reconhece ser o cumprimento de um sonho. E aí o Alexandre fala, cara, foi aquilo que eu sonhei, olha, está acontecendo e tal, essa procissão, né? E aí ele poupa Jerusalém e acaba oferecendo sacrifício a Javé. Então ele não acaba destruindo Jerusalém por causa dessa atitude de Jadua, e o melhor, desde esse momento, Alexandre trata os judeus com certas preferências de distinção, e ele concede plenos direitos de cidadania a todos os judeus que desejassem, tá? Se tivesse nas suas cidades gregas, os judeus poderiam ser cidadãos, e a partir daquele momento também, quem quisesse ser cidadão grego poderia assim fazê-lo. E vai acontecer que os judeus que estavam na Alexandria e em outras cidades acabam se tornando cidadãos gregos, e sendo cidadãos gregos, eles têm alguns direitos. Pega lá o passaporte, faz a nacionalidade e tal. Agora eu sou grego, né? Eu sou grego. E ele vai ter acesso a essa cultura grega que até então tinha um pouco de resistência, era que proibido. Guarda isso, vamos guardar isso aqui, tá? Essa cidadania grega, que isso vai aparecer lá na frente, muito importante. Então veja o aspecto cultural aí. Alexandre acaba tratando os judeus com certa benevolência e preferência, concedendo o título para os judeus de gregos, a todos os judeus que assim desejassem nas suas cidades. Bom, depois que Alexandre morre, vem o período egípcio, que ele vem do 323 até 204 a.C., tá? O que é esse período? Foi um período, depois da morte de Alexandre, o reino que Alexandre conquistou, ele foi dividido entre seus 4 generais, Ptolomeu, Lisímaco, Cassandro e Seleuco. O reino de Cassandro, ele fica da Macedônia e a maior parte da Grécia e parte da Trácia. O reino de Lisímaco, deixa eu marcar aqui, tá? Então, o Império Egípcio vem com Ptolomeu, né? Vou colocar o Ptô aqui. Aí, não, deixa eu colocar um Lomeu aqui, né? Porque senão a gente, o inconsciente da gente já, entendeu? Tem as 2 letrinhas ali. Lisímaco. Aí o outro foi Cassandro, e o terceiro Seleuco. Agora beleza. O nosso amigo Cassandro, tá? Ele fica com parte da Macedônia, maior parte da Grécia, parte da Trácia. O Lisímaco, ele acaba pegando a parte da Lídia, Jônia e a Frígia e outras partes que hoje é a atual Turquia. Depois o Seleuco
o Seleuco, ele fica conhecido como Império Seleuco, ele pega o atual Irã, tá? Iraque, que é a antiga Mesopotâmia, Síria e partes da Ásia Central, que foi um reino bem grande também. E Ptolomeu, ele acaba pegando o Egito e as regiões adjacentes. A Judéia caiu na mão de Ptolomeu, junto com o Egito, né? E foi Ptolomeu Sóter esse aí, o primeiro da dinastia ptolomaica, da linhagem dos reis gregos sobre o Egito, né? Então o Império Egito, que é os reis gregos sobre o Egito. Ptolomeu arrancou as províncias da Síria, das províncias da Síria, de um general oponente, o Laomedo. Então Laomedo estava lá, né, reinando, Ptolomeu foi lá e tomou dele. Quando tomou, os judeus que estavam ali na região, que é caminho, é passagem, eles acabam, eles se recusam a largar o voto de fidelidade a Laomedo. O que aconteceu? Ptolomeu captura Jerusalém num sábado, quando os judeus se negavam a profanar o dia para se defender. Por quê? Porque nessa época já havia acontecido a reforma de Esdras e Neemias. Você pode ler lá, desculpa, quem profanasse o sábado seria morto, tá? Então essa invasão de Ptolomeu aconteceu num sábado, e os judeus falaram, não vou me defender, porque senão para não profanar o sábado. E aconteceu que eles foram vencidos. Durante algum tempo, Ptolomeu Sóter, tratou os judeus com muita dureza, mas depois ele mostrou um pouco de generosidade. O sucessor de Ptolomeu Sóter foi Ptolomeu Filadelfo, teve uma atitude mais favorável com os judeus, e o seu reinado se destacou por ter fundado a famosa e renomada Biblioteca de Alexandria. Então Ptolomeu Filadelfo, ele acaba criando a famosa Biblioteca de Alexandria, e também ele consegue uma cópia do livro dos judeus, que é a tradução da Septuaginta. Eles traduziram o livro dos judeus para o grego, tá? Depois, com o passar do tempo, vieram as outras traduções, tá? E segundo se julga, o Pentateuco foi traduzido no ano 285 a.C., tá? Só o Pentateuco, Gênesis, Levítico, Número e Deuteronômio. O restante foi traduzido em momentos posteriores. Os judeus eram numerosos no Egito e no norte da África. E essa tradução, tá, que é conhecida até hoje como a Septuaginta, foi muito favorável, foi imprescindível para aquela região, porque havia muitos judeus ali, e judeus que haviam se tornado cidadãos gregos. Durante o tratamento humano, e algumas vezes bondosos, dos 3 primeiros Ptolomeus, o que aconteceu? Os judeus da Judéia cresceram em número e em riqueza. Principalmente quando aconteceu a queda de Tiro, né? A queda de Tiro, por causa do próprio Alexandre, né? Que ele venceu Tiro, e os judeus começam a prosperar. Por quê? Tiro perde o seu espaço comercial, quem que entra? Os judeus. Mas durante a última parte do período aqui egípcio, os judeus passaram por duras provações. A Palestina estava tornando cada vez mais um campo de batalha entre o Egito e os Seleucidas. Então, os Seleucidas e o Ptolomeu, eles acabavam brigando. Então, Israel está mais ou menos aqui, a Palestina está mais ou menos aqui. Eles vinham de lá e de cá. E, pum, quem está no meio fica entre o martelo e a bigorna, tá? E era assim a vida dos judeus. Aconteceu que Antíoco, o Grande da Síria, afirmava que a província da Síria tinha sido originalmente cedida a Seleuco na divisão do Império de Alexandre. Numa batalha em Ráfia, perto de Gaza, Antíoco foi derrotado por Ptolomeu Filópatro, o 4º Ptolomeu, determinando assim o destino da Palestina, que permaneceu província egípcia até o final de Filópatro. O Filópatro ganhou a antipatia dos judeus com a ousadia em pretender entrar no Santo dos Santos. O sumo sacerdote Simão II o impediu, e esse Filópatro ficou
voltou para Alexandria, mas voltou bravo, e ele persegue os judeus e toma a medida de até extirpá-los dos seus domínios. Então aí o povo judeu acaba sofrendo uma pressãozinha no final do reinado dos reis gregos sobre o Egito. Vem o período da Síria, que foi de 204 até 165 a.C. Dois pontos devem ser destacados nesse período. Primeiro período, que nessa época a Palestina foi dividida em 5 províncias: Judéia, Samaria, Galiléia, Pérea e Traconites. Algumas vezes as 3 primeiras, que é Judéia, Samaria e Galiléia, eram chamadas de Judéia. Então foi o primeiro ponto, a divisão da Palestina em 5 partes. Segundo ponto, foi um período de mais trágico nessa história, nesse período intertestamentário para os judeus. Antíoco o Grande, ele foi muito cruel com eles, né? O mesmo aconteceu com o sucessor de Antíoco, que foi Seleuco Filópatro. Ainda que os judeus tivessem a permissão de viver conforme suas leis e administrado pelo sumo sacerdote, e o seu concílio, né, tinha os concílios lá de governantes nominais, com a ascensão de Antíoco Epifânio, um reinado de terror caiu sobre a Judéia. Nesse período, surgiu um partido na Judéia com ideias gregas, os helenistas. Os helenistas surgiram aqui. Quem são esses helenistas? Lembra que eu falei que Alexandre concedeu títulos, né, para que todo o judeu que quisesse se tornar grego assim fizesse? Então surge um partido, tá, na Judéia com ideias gregas. Aqueles que haviam outrora se tornado cidadãos gregos, eles agora começam a trazer umas ideias helenistas defendendo uma inovação antissemita. E eles se inclinavam a relaxar as observâncias ortodoxas do judaísmo, né? E aí acontece um reboliço, acontece um pereré lá, porque eles eram a favor de uma liberdade grega de pensamento, maneiras diferentes e formas de religião, e se dá a disputa entre os nacionalistas e helenistas. Então aqui os nacionalistas versus os helenistas. Começa uma disputa. Depois de várias interferências, né, e vários conflitos, e essa disputa entre os helenistas e os nacionalistas, né, tá parecendo a turma do Rio Grande ali, acabou provocando intriga, contenda e até assassinato. Depois dessas interferências, né, no templo e no sacerdote, Antíoco Epifânio usou um partidarismo judaico para provocar e fazer cair sobre eles o peso do seu rancor. O Antíoco Epifânio viu que eles estavam tendo essa disputa, acaba jogando sobre os judeus o seu rancor e aquilo que ele queria. Ele provoca uma devastação em Jerusalém no ano dos 170 a.C. Ela foi saqueada, os muros foram derrubados, o templo foi grosseiramente profanado, a população foi submetida a monstruosas crueldades, tá? O estupim foi essa briga, essa disputa entre os nacionalistas e os helenistas. Antíoco Epifânio viu a chance aí de acabar impondo o seu terror. Milhares foram assassinados, mulheres e crianças vendidas como escravos, foi abolido o sacrifício no templo, os santos do santo foi pilhado, a valiosa mobília que tinha ali foi roubado, a religião judaica foi banida e proibiu-se a circuncisão sob pena de morte. Isso nesse período sírio, que estava encabeçando Antíoco Epifânio. Todas as cópias das leis que foram encontradas foram queimadas ou desfiguradas com figuras idólatras, e aqueles que estavam possuindo, aqueles que tinham a cópia da lei, eram mortos. O primeiro livro de Macabeus
diz que muitos judeus se tornaram apóstatas e alguns até se juntaram aos perseguidores. Então olha só o comportamento de muitos judeus nesse período aqui. Apostataram e ainda perseguiram, ajudaram os seus perseguidores a perseguir seus irmãos. Foi no ano de 168 a.C., Antíoco Epifânio ordenou que um porco fosse oferecido sobre o altar do sacrifício. A seguir, no próprio altar, ele mandou colocar uma estátua de Júpiter Olimpo, né? Nessa época, os judeus achavam-se decididamente no Vale da Sombra da Morte. Tá? Depois desse período, vem o período de Macabeus. Opa, peraí. Macabeus. Macabeus vai ser o período de 165 a.C. até o ano 63 a.C. Tá? Vamos olhar as palavras aqui. Vamos olhar. Bom, a coisa está acontecendo. Começa o movimento dos Macabeus na casa de um sacerdote idoso chamado Matatias. Nome bom para pôr em filho, né? Matatias. Nome bom. Esse movimento, começa um movimento na casa do sacerdote idoso chamado Matatias, e ele vai se desenvolver através de um filho dele chamado Judas Macabeus, né? E Judas Macabeus quer dizer nome de martelo. Os oficiais de Antíoco Epifânio, com uma missão de substituir o judaísmo por outra religião, pela religião do rei, foram à cidade de Modim, cidade de Matatias. Quando chegou lá, Matatias se recusa a cumprir as ordens, né, do rei, e ainda mata o oficial do rei e destruiu o altar idólatra. Matatias e seus 5 filhos fogem para as montanhas e muitos dos fiéis se reúnem a eles. Aí fogem também, vem Filipe o frígio, ele persegue, matou cerca de 1000 deles, com mulheres e filhos, queimou vivo nas cavernas onde eles se escondiam. Entrava nas cavernas lá, jogava madeira, tocava fogo. E Matatias e seu bando vieram a constituir um exército. Então agora a coisa pegou fogo. Nesse período do Macabeus é guerra. É guerra contra essa opressão. Acontece que o herói não vive para sempre, Matatias morre. Quando Matatias morre, ele vai indicar seu filho Simão, vai ser indicado para ser o conselheiro-chefe, e o seu filho Judas vai ser o general do exército. Judas, ele desenvolve uma poderosa estratégia de guerrilha. Cara, ele e seu bando se torna guerrilheiro. O exército dele cresce, ele derrota os exércitos invasores, sendo comandado por dois generais lá, Apolônio e Seron. Quando viu que o Judas, né, vai ganhando a guerra, manda um terceiro exército com 50.000 homens. Antíoco mesmo que mandou. Foi debaixo do comando de Ptolomeu Macron, Nicanor e Górgia. Todos foram derrotados. A fama de Judas cresce. Instagram, Facebook, Twitter, Judas, né? Hashtag Judas, tamo junto, vamos matar mesmo e tal, os invasores são do mal. Esses caras aí, tô pensando o quê? Risca a faca. Depois desses 50.000 homens, um novo exército de 65.000 homens, dos melhores, invadiram a Judéia. Chegou lá, sob o comando do chefe dos generais de Antíoco, chamado Lísias. Os 10.000 homens de Judas lutaram contra os 65.000 de Lísias, com desespero e força sobre-humana. Foram lá, entraram na energia da raiva, né, da ira, raiva somatória com a raiva, e foram e mordia e dava dentada e facada para cá, e aquela coisa louca. Lísias se retirou, e isso assustou o Ptolomeu, o Antíoco. Jerusalém foi recuperada, o templo foi remobilado,
no dia 25 de dezembro, aniversário da profanação de 3 anos antes. 3 anos antes havia a profanação, dia 25 de dezembro o templo é remobilado, os sacrifícios ortodoxos foram restituídos, e cuja data tem uma festa da dedicação, que é a única festa do Antigo Testamento que é mencionada no Novo Testamento, que é em João 10, 22. Vale a pena você ler. O filho de Antíoco era muito jovem. Lísias, que era o bambambam lá, passou a ser o regente da Síria. Ele se autodominou regente. E ele invadiu a Judéia com 120 mil homens. Aí vem Lísias, vem e fala, agora eu vou pegar esses caras. Veja bem, ele tinha ido com 65. Aí agora ele chega lá com 120 mil homens. Para batalha, para guerra, não vou pegar todo mundo, né? Quando o Lísias invade ali Jerusalém, né? A Judéia, desculpa, com 120 mil homens, ele ouve falar que um regente rival, né? Induziu o jovem filho de Antíoco e os príncipes sírios para fazer uma paz com Judéia, com termos amigáveis. E aconteceu que Lísias tem que voltar. Mais tarde, outros problemas surgiram. O novo sucessor da Síria, que foi Demétrio I, devido a umas diferenças com Macabeus, um exército comandado por Nicanor foi enviado para matar Judas. Aí o Judas pegou seu povo, lutou, matou Nicanor. Nicanor foi morto. Mais ou menos nessa época, Judas tenta uma aliança com Roma, porque Roma está vindo, né? Roma vai chegar daqui a pouco, está muito perto. O Judas vai lá tentar uma aliança com Roma, que é um dos maiores poderes do mundo. Porém, antes dessa aliança se consolidar, Judas acaba sendo morto na batalha contra os sírios. O partido ortodoxo, sob o comando de Jonatas, irmão mais moço de Judas Macabeu, um moço que se mostrou muito guerreiro, muito capaz, obteve várias vitórias. Então aí passava de família, é a família de guerreiros, gente. O Jonatas ali, o irmão mais moço, né, vai vencer. O que acontece? Os governantes sírios e outros tiveram que respeitar a Judéia. Falaram, gente, vamos pôr a cara com esse povo não, que esse povo é terrível. Esses meninos do Macabeus aí, rapaz, estão cismados com ele. O Jonatas torna-se também sumo sacerdote. Olha aí, já está aparecendo aqui, nesse período, o cara que é guerreiro se tornando sumo sacerdote, que é bem diferente daquilo que a gente via lá no período pré-cativeiro, tá? Então lá que o sacerdote era purinho, lá descendente de Arão, que tinha que ser purinho, todo dedicado. Aqui a gente já vê um guerreiro, tá? Um líder se tornando sumo sacerdote. E aí ele une a autoridade civil com a autoridade religiosa numa só pessoa. E se dá o início dos sacerdotes asmoneus ou os rasmoneus, por causa de Rasmon, que era tataravô dos irmãos Macabeus. Tá? Então perceba essa questão cultural que ela vai acontecendo, vai mudando, tá? Que antes não podia, mas agora o cara pode ser sumo sacerdote e guerreiro. Entendeu? São questões culturais. Só que mais tarde, o Jonatas, ele vai ser assassinado por um estrangeiro chamado Trifão. Nunca confie em alguém que traz esse nome chamado Trifão. O irmão de Jonatas, Simão, assume o lugar. Foi um líder que livrou a Judéia de todas as tropas estrangeiras a partir do ano 142. Então, a partir de 142, ele acaba livrando a Judéia de todas as tropas estrangeiras e passou o governo ao judeu independente novamente. E isso continuou até 63 a.C., quando a Judéia se tornou uma província romana. Simão e 2 dos seus filhos foram assassinados. Rapaz, como é que é isso? Sim, o Simão, que foi um grande líder, ele é assassinado por um genro que cobiçava o sacerdócio.
O cara queria ser sacerdote. Porque o cara, sendo sacerdote, ele tinha poderes cíveis e poderes religiosos. Tudo isso está acontecendo nesse pano de fundo, nesse contexto. É aí, gente, que vocês têm que entender. Ah, mas por que eu tenho que aprender sobre o período interbíblico? Por causa dessas tretas aqui, ó. Por causa dessas tretas pelo poder. Por causa dessas tretas por querer mandar. O homem, pelo poder, ele vai fazer diabruras. Ele vai fazer seu pior. O seu melhor e o seu pior. Pelo poder. Então, o genro de Simão acaba matando ele, e o filho de Simão, o João Hircano, ele se torna o sumo sacerdote. Depois de um intervalo de servidão da Síria, estendeu novamente o poder dos judeus, né? Então termina aqui, depois desse tempo, vem começando aqui um período dos Macabeus, que é um tempo de poder na Judéia. João Hircano conseguiu para a Judéia uma área muito mais espaçosa que nem mesmo Salomão havia conseguido. E aqui eu vou fazer um adendo. Vamos olhar as palavras para eu poder falar, né? Ele sim. Deixa eu ver quanto tempo nós estamos aqui para não ficar um trem muito extensivo demais, né? Opa, tá bom. Ó, João Hircano, ele alcança uma parte de território muito mais espaçosa que nem mesmo Salomão havia conseguido. E se bem que, gente, Salomão, negócio lá de Salô, desculpa eu falar, muita propaganda. Como muitas coisas da Bíblia foram escritas depois do período pós-cativeiro, e os judeus tiveram contato com a Babilônia, com os persas, e com as histórias e tal. Aí o cara mete a caneta lá e aumenta alguns pontos lá, entendeu? Salomão, 1000 mulheres. Não foi, aquilo lá, a história do Salomão ter 1000 mulheres, gente, aquilo lá era assim naquela época. O meu rei é maior que o teu. Ah, é? Quantas mulheres tem o seu rei no harém dele? Ah, meu rei tem 100 mulheres. Aí o outro chega para falar que o rei dele... Não, o meu tem 200. Aí o outro chega e fala, não, o meu tem 300. Aí um judeuzinho chega lá e fala, não, meu rei Salomão teve 1000 mulheres. 300. 700 princesas e 300 concubinas, desculpa a franqueza. Bom, a dinastia Hasmoneana é geralmente considerada começando com João Hircano, em 135, tá? Ele considera 135 começando. E aí nós temos data, né? 165, 63 e tal. Então, eles começam a puxar a sardinha, tá? Realmente começou com o pai dele, né, no ano 140. João Hircano teve um reinado de 29 anos, morrendo no ano 106 a.C. Depois dele, a linhagem hasmoniana não tinha as mesmas qualidades que os primeiros macabeus, ou seja, perdeu a linhagem boa do camarada. Foram amargas contendas partidárias, sérios conflitos mortais, uma guerra civil que só terminou com a intervenção romana. Isso não te falaram. Por quê? Começou uma guerra civil na Judéia, que só termina quando os romanos chegam, né? Com a morte de João Hircano, seu filho Aristóbulo transformou a liderança em reinado. Aprisionou e deixou morrer de fome a própria mãe. Encarcerou 3 dos 4 irmãos e negociou o assassinato do outro. Aristóbulo só viveu mais um ano depois dessas maldades. Então veja que se perde aquele pedigree, né, dos macabeus. O sucessor de Alexandre, ele manchou seu reinado mandando matar 50.000 dos seus compatriotas. Como estava numa guerra civil, né, o sucessor de Alexandre acaba mandando matar 50.000 judeuzinhos. A sua viúva conseguiu manter a coroa por mais 9 anos, mas quando ela morreu, um violento e amargo conflito entre seus 2 filhos, Aristóbulo e o outro Hircano. Olha só que coisa, gente. Que guerra pelo poder. Guerra. Eu vou comandar isso aqui, eu vou ser rei, eu vou ser sacerdote. Então o cara quer o poder e a religião para reinar com mais força. Ele, como o civil, a autoridade civil, ele determina as regras de como viver.
né? O que fazer, pôr os limites. E aí, como religioso, ele vai determinar quem é salvo, quem não é salvo. É complicado essas coisas, né? Complicado. Pelo poder. A família de Herodes aparece em cena. Antípate, pai de Herodes, que reinou na época do Senhor, conseguiu o apoio do general romano Pompeu para o seu irmão Hircano. Aristóbulo, o outro irmão, desafiou Roma. Então, João Hircano está apoiado por Pompeu, tá? E Aristóbulo desafia Roma. O resultado foi o cerco de Jerusalém. 3 meses depois, Pompeu toma a cidade. Nessa época, Pompeu entrou no Santos dos Santos e esse ato trouxe um problemão no coração dos judeus que se revoltou contra Roma. Isso foi no ano 63 a.C. Quando Pompeu conquistou Jerusalém, a Judéia termina aquele intervalo de independência e se torna província do Império Romano. O sumo sacerdote perdeu completamente seus poderes reais e reteve apenas a função sacerdotal. Quer dizer, vai cuidar lá do seu povo, vai fazer as rezas lá. João Hircano marcou o fim da linhagem do sumo sacerdote, Hasmoneus e Macabeus, e passou a ser exercido por Antípate, o idumeu, que foi nomeado procurador da Judéia por Júlio César. Então Antípate, que nome bonito, ele era idumeu, ele se torna procurador da Judéia no ano 47. Foi intitulado por Júlio César. Aí Antípate, ele nomeia Herodes como governador da Judéia quando Herodes tinha apenas 15 anos de idade. E Herodes casou com uma mulher árabe chamada Cípios. Quando Pompeu e Júlio César entram em guerra, a Judéia foi meio que colocada de lado, pois havia questões mais importantes, que eram questões de Roma. Depois do assassinato de César, Herodes apela para o triunvirato, né? E tem sucesso com as suas manobras políticas, obtendo assim a coroa da Judéia, sua maior ambição. Então, ele acaba, de governador, ele acaba sendo o rei da Judéia, e ele foi nomeado rei dos judeus por volta do ano 40 a.C. E o pai dele, o pai de Herodes, era procurador da Judéia no ano 47. E agora o filho se torna rei dos judeus nos anos 40. Uma vez na Judéia, ele procura agradar os judeus, casando com Mariana, a belíssima neta do Hasmoneu. E Hircano nomeou sumo sacerdote o irmão dela, Aristóbulo. Herodes aumentou o esplendor de Jerusalém, construindo o bem elaborado templo. Quer dizer, ele constrói o templo, um lugar para o povo ir lá, fazer as orações e tal, a adoração judaica, o povo está feliz, está bacaninha, eu sou o rei, dei o templo para vocês, tá? Foi uma jogada, né? Herodes foi também muito cruel e sinistro, hábil e ambicioso. Sua determinação em extinguir a família dos Hasmoneus foi diabólica. Ele mandou matar os 3 cunhados, 3 irmãos da sua esposa, Antígono, Aristóbulo e Hircano. Mais tarde ele assassinou a própria Mariane, sua própria esposa. Depois mandou matar também a sogra, Alexandra. Tempo depois assassinou os filhos que tiveram com Mariane, Aristóbulo e Alexandre. Esse era o grande Herodes que reinava quando o Senhor nasceu. Em resumo, esse é um contexto da história dos judeus na Palestina durante os 4 séculos, entre Malaquias e Mateus. Então aqui está um resumo do que aconteceu e de como estava a questão religiosa, política, nos dias que Jesus nasceu. Muito obrigado porque você chegou até aqui. Deus te abençoe grandemente. Se inscreva no canal, compartilhe essa informação. Vamos fazer esse canal crescer e vamos juntos caminhando. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau!